Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem por quase 60 anos de história brasileira para entender direitinho como o Brasil moderno foi construído. É uma jornada que vai de uma economia que vivia de café até uma das constituições mais avançadas que existem. Ok. Para começar, a gente precisa entender um conceito que era a cara do Brasil lá no início do século XX. O país vivia o que os historiadores gostam de chamar de economia de sobremesa. Nome curioso, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Pois é, o problema todo era esse aí. A economia do Brasil era super frágil, sabe? Basicamente, ela dependia do resto do mundo ter grana sobrando para comprar nosso luxo, o café. Aí, quando a Bolsa de Nova York quebrou em 1929, bom, o nosso castelo de cartas veio abaixo junto. E com o colapso desse modelo, não tinha outra saída. Foi preciso uma solução radical, uma virada de chave mesmo. O Estado tomou a frente e disse: chega de depender só de café. A estratégia agora era outra, focar na indústria pesada. Era hora de mudar o jogo completamente. Olha só que interessante. Aqui a gente vê direitinho como a base industrial do Brasil foi montada de propósito, passo a passo, na era Vargas. Era um verdadeiro tripé. Primeiro, veio o aço com a CSN, que é a base para quase tudo. Logo depois, a Vale do Rio Doce para garantir o minério de ferro, a matéria-prima. E para fechar esse tripé, a Petrobras controlando a energia do país. E isso aqui não era só uma questão de economia, não, foi muito além. Virou um movimento nacionalista poderosíssimo. Esse lema, o petróleo é nosso, ele uniu todo mundo, militares, estudantes, trabalhadores, todos juntos defendendo uma ideia, a soberania do Brasil sobre as suas próprias riquezas. E aqui a gente entende a outra parte do plano, que foi uma verdadeira engenharia social. Pensa bem, não adiantava só construir fábrica. Precisava de gente para trabalhar nelas. E mais importante ainda, gente para comprar o que elas produziam. Foi aí que entrou a CLT. Ela foi a ferramenta perfeita para, de um lado, garantir uma certa paz social e, do outro, dar poder de compra para essa nova classe trabalhadora. Bom, agora a gente avança no tempo. Vamos ver como essa sociedade, que ficou muito mais complexa, começou a lidar com os desafios da democracia. E não eram poucos, viu? Tinha inflação subindo sem parar e, de quebra, todas as pressões da Guerra Fria. E um bom exemplo das contradições dessa época é a presidência relâmpago de Jânio Quadros. De um lado, ele tinha o discurso do homem da vassoura, que ia varrer a corrupção. Mas do outro, em plena Guerra Fria, ele resolve ter uma política externa independente. Chegou a condecorar o Che Guevara. Para a elite conservadora e para os militares alinhados com os Estados Unidos, isso foi uma traição. O resultado? Uma renúncia dramática. Aí quem assume é o vice dele, o João Goulart, o Jango, e ele chega com um projeto super ambicioso, as famosas reformas de base. O problema é que essas reformas mexiam em vesperos, reforma agrária, dar volta ao analfabeto, limitar o lucro de multinacional, tudo isso batia de frente com os interesses das elites mais poderosas do país. A reação, claro, foi imediata e muito forte. E foi esse o cenário que preparou o terreno para uma polarização total. As elites e os setores mais conservadores começaram a usar o medo de uma suposta ameaça comunista como arma. Era a justificativa perfeita para o que eles planejavam fazer em seguida: romper de vez com a ordem democrática no Brasil. E então, no dia 31 de março de 1964, acontece o golpe militar. Começava ali um regime que ia durar 21 anos. E esse período foi, acima de tudo, marcado por um profundo paradoxo. De um lado, uma repressão política brutal e, do outro, um crescimento econômico impressionante. Se ainda existia alguma aparência de legalidade, ela acabou de vez em 1968 com o Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. Ele foi basicamente um golpe dentro do golpe. Suspendeu direitos básicos, deu poder para o presidente fechar o Congresso, enfim, o AI-5 deu poder absoluto para o Estado e virou o grande símbolo da repressão do regime. E aí que entra o grande paradoxo que eu comentei. Justamente no período mais duro da repressão, com o AI-5 em vigor, a economia brasileira decolou. A gente está falando de um crescimento médio de mais de 10% ao ano. Era o chamado milagre econômico, movido por muito dinheiro estrangeiro e por obras gigantescas. E essa frase do próprio presidente da época, o Médici, resume tudo perfeitamente. A economia vai bem, mas o povo vai mal. Por quê? Porque esse milagre todo foi construído em cima de salários baixos e de um aumento gigantesco da dívida externa. Ou seja, o famoso bolo da economia cresceu, mas a grande maioria da população não viu nenhum cheiro dessa fatia. Só que esse modelo não se sustentou por muito tempo.
Lá para meados dos anos 70, o milagre acabou e a legitimidade do regime começou a ruir. A partir daí, os próprios militares iniciaram um processo de abertura, que eles queriam que fosse controlada. Só que a sociedade civil acordou, tomou as rédeas e começou a exigir mudanças de verdade. E esse caminho de volta para a democracia foi um processo. Começou com essa tal abertura lenta e gradual planejada pelos militares. Mas aí a sociedade civil começou a se organizar com mais força. Os novos sindicatos surgiram e tudo isso culminou no maior movimento popular da nossa história, as diretas já. Foi o clímax dessa pressão popular por democracia de verdade. Para se ter uma ideia da força disso, um único comício das diretas já em São Paulo juntou 1,5 milhão de pessoas. É gente pra caramba. E mesmo que o movimento não tenha conseguido eleição direta naquele momento, a mobilização foi tão gigantesca que não tinha mais volta. Acabou com qualquer legitimidade que o regime ainda pudesse ter e tornou o retorno da democracia algo inevitável. E toda essa longa jornada deságua aqui, na Constituição de 1988. A Constituição Cidadã. E ela foi pensada, ponto a ponto, como uma resposta direta aos anos de autoritarismo. Ela gravou na pedra os direitos sociais e individuais, criou coisas revolucionárias como o SUS, que fez da saúde um direito de todos, ampliou o direito ao voto, enfim, ela expandiu o conceito de cidadania no Brasil de uma forma que nunca tinha sido vista antes. Então, o grande legado de todo esse período turbulento é, sem dúvida, uma das constituições mais progressistas do planeta. Ela prometeu um novo país, mas deixou no ar uma pergunta, uma que vale até hoje. Será que o desafio de construir esse país prometido na Constituição já foi cumprido? Ou ele ainda continua sendo o nosso grande desafio?